A paz do Senhor a todos. Quero lembrar os jovens sobre o vestibular bíblico. As inscrições estão abertas, certo? E aí vocês procuram o seu líder para auxiliar vocês a fazer as inscrições, certo? Estamos na terceira lição da revista do terceiro trimestre e dos jovens. E aí a terceira lição diz: Vivendo em santidade e integridade. O texto do dia diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Síntese: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Certo? O texto bíblico se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 16 e do 22 ao 25. Vamos passar a ler. Portanto, cingindo os lomos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva, secou-se a Eva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, vivendo em santidade e integridade. A palavra-chave, que eu gostaria de destacar é como filhos obedientes ou como filhos da obediência, em outra versão na Bíblia. Por quê? Porque a santidade, alguns acham que a santidade parte do seu esforço para se tornar santo. Mas na realidade, a santidade vem primeiramente da fé. Quando você acredita que Deus é o seu Pai, quando você acredita na obra que Deus fez por você, quando você acredita que é salvo por Jesus Cristo, quando você acredita na morte vicária, na morte substitutiva de Cristo no Calvário, você tem uma fé, ou seja, uma fé no sentido de conhecimento. Você conhece seu Pai, e aí você passa a se portar como seu Pai se porta. Quem é filho de Deus se porta como filho de Deus. Quem é filho das trevas se porta como filho das trevas, certo? Quem é filho de uma ideologia de esquerda se porta como um defensor da esquerda. Está aí nas redes sociais. Quem é filho de uma ideologia de direita se porta como um defensor das ideologias de direita aí nas redes sociais, certo? Então, se você é ateu, você se porta como um ateu. Se você é hedonista, você se porta como um hedonista, Então, quem é filho de Deus se porta como filho de Deus. Vai muito além do vestir, muito além da questão de proceder para se salvar. Infelizmente, é pouco ensinado sobre santidade, e as pessoas acham que santidade é você se salvar, se afastar, se afastar daquele lugar, Por isso que muitos cristãos dizem que o crente não pode se envolver com política, está errado. Se afastar de certos ambientes. Por ao contrário, a santidade é para a gente revelar Deus na terra. A santidade é para você ser luz. Não é para você pedir que Deus lhe livre daquele ambiente
ruim. Não. É para que você peça a Deus, para que você mostre Deus naquele ambiente ruim. Você vai dizer, Deus, eu vou mostrar ali na minha escola, me ajude para me mostrar ali na minha escola, para esse povo saber que existe Deus. Eles vê luz na minha vida, vê o Filho de Deus ali na escola. Então, a santidade não está ligada à salvação. A salvação, ela é adquirida no momento que você aceita Jesus. E aí, automaticamente, quando você é realmente regenerado, o processo de santidade começa na sua vida. O processo de aprender, de se relacionar com Deus. E aí, quando você se relaciona com Deus, você sabe o que Deus quer para a sua vida. E se você é filho de Deus, você vai portar-se como Deus quer para a sua vida. Então, os religiosos, até mesmo dentro da nossa igreja, eles têm uma motivação errada, né? Ou seja, ele vai praticar as obras, ele vai pregar, ele vai para a escola dominical, ele vai para a ceia, tomar ceia para se salvar. Não, negativo. Essa não é a motivação. A motivação é que você vai para a igreja com a fim de obter de Deus, receber de Deus, para mostrar ao mundo quem Deus é. Então a santidade está no nível quando você confessa para o mundo, quando você vai até os outros e diz quem Deus é, com as suas atitudes e com a sua palavra, certo? Alguns orientam os novos convertidos, as pessoas que ainda não são crentes, para confessar. Confesse, diga que Jesus é o Senhor, fale aí como um jargão, mas não é assim. Não é só dizer, levantei a mão, sou crente. Não, não é assim. Não é só isso. É você, no seu coração, transbordar de Deus. Transbordar do evangelho para as pessoas. Não é só um jargão dizer eu sou crente, não. Isso aí é um nível de menino, de criança. Como tem muita gente hoje nas nossas congregações. Criança brigando por besteira, brigando por cargos, brigando por trabalhar. Porque o meu trabalho é mais importante, porque o meu trabalho é evangelização, porque o meu trabalho é mais importante que é ministrar a palavra, porque o meu trabalho é mais importante que a oração. Tudo crianças. Tudo, não estou dizendo que esse pessoal não é salvo. Não, salvo até é. Mas imaturos, não começou um processo de santificação, não está vendo, não tem consciência de quem é filho, não tem consciência de reino, faz a obra no sentido de conseguir algo. Ele não faz a obra para se doar pelos outros, pelos perdidos. Ele não faz a obra para se doar pelos seus irmãos, não. Ele faz a obra para Deus lhe dar uma namorada, faz a obra para Deus lhe dar um carro, faz a obra para Deus lhe dar um cargo, né? Uma igreja, tem gente atrás de igreja, de ganhar um salário, trocar a igreja, vamos trocar a minha igreja pela sua, que a sua rende mais que a minha. Infantilidade. Infantilidade, processo de santificação zero. Santificação está no partir do pão. O pecado está em você comer e depois repartir. Se lembra de Eva? Ela comeu e repartiu. A santificação está em quê? Em dar graça. Reparte primeiro, depois come. A santificação está em quê? Em ser adulto, espiritualmente falando. Em fazer um esforço para mostrar no natural o espiritual de Deus. Em fazer um esforço e mostrar Deus aqui na terra. Isto é santificação. E só cresce nesse processo quem tem consciência, quem tem fé. Não essa fé mercantilista. Eu vou orar, vou para 7 segunda-feiras para conseguir algo. Não, essa fé aí, é uma fé mercantilística. Não é a fé bíblica. A fé de consciência que Deus é
é seu pai. Então nada vai dar errado porque Deus é seu pai. Se vai dar errado, é porque seu pai está consciente disso, está permitindo isso. Seu pai sabe o que você precisa. Então é essa fé, esse nível de consciência, nível de santidade, nível de saber que essa obra é de Deus e o motivo de fazer essa obra é pelo meu irmão. Quantas vezes você, na igreja, ficou por último na fila, quando vai comer um bolo? Primeiro meu. Quem precisa comer primeiro? Criança. Eu me congreguei na congregação, El Shaddai, eu achava muito bonito aquilo. Nunca disse para os irmãos, né? Se alguém ouvir, eu acho que poucos ouvem esses filhos, né? Se alguém ouvir. Primeiro eram as crianças. Tá certo. A gente ia comer primeiro as crianças. Então, as crianças espiritualmente me dê. Mas se você tem consciência, está no processo de santificação, você vai ser o último. Vai ser o último. Primeiro o meu irmão. Você vai ver um povo que cresceu espiritualmente, quando ele está preocupado em salvar o próximo e não salvar-se a si mesmo. Você vai ver quando a pessoa tem um nível de santificação, quando ele está preocupado em salvar a sua namorada e não salvar-se a si mesmo. Para mostrar para a sua namorada, para a sua esposa, quem é Deus. E não ficar orando, oh Senhor, me livra de pecar, porque o Senhor sabe, né? Eu vou começar aquele namoro, o Senhor sabe que eu não quero pecar, mas aí começa o beijo e tal, né? Que menina, essa mulher, Senhor, é muito... Não. Você vai dizer, ó Senhor, vou mostrar para minha namorada que quem é Deus, quem é luz. Eu vou ensinar para ela um texto da Bíblia, ela saber quem é Deus, né? Só no meu portar-se, só no meu proceder. Então, jovens, esse é o processo. Não tem nada a ver com roupas, não tem nada a ver com usos e costumes. Mas alguém diz, e aí alguém diz, moeda. Então, vai para o outro lado também, né? Pode se portar de toda forma, não. Se você não consegue nem obedecer os usos e costumes da sua congregação, aí que você está longe. Aí que você está longe. Que a coisa mais simples do mundo é vestir uma calça, sem ser essas apertadas que estão usando hoje, né? Vestir uma saia longa. Qual é a mais simples do mundo? Parecer com crente da Assembleia de Deus. Qual é a mais simples do mundo? Você não consegue fazer isso? Imagine ser santo. Está longe. O apóstolo Paulo disse, olha, se alguém se escandalizar porque você come carne, você deixa de comer. Eu estava até ensinando isso na escola dominical um certo dia, a irmã disse, quer dizer que a gente vai se fingir? Não, irmão. Uma coisa é você fingir, proceder escondendo as coisas da pessoa. Outra coisa é você proceder com consciência. Se eu não vou comer essa carne, porque aquele irmãozinho é fraco, ele vai pensar que é pecado, e aí eu não quero que ele sofra. Venha na consciência dele que é pecado, chamar ele para comer carne, forçar ele a comer a carne. Quando ele comer a carne, ele se lembrar dos pecados que estavam lá. Entendeu? Então tem muita gente fraca que você não faz por amor ao irmão. Você não come carne por amor ao irmão. Você não participa não faz, não pratica um esporte por amor ao irmão, porque tem irmão que acha que praticar esporte é pecado. Né? Isso é santidade, é você pensar no outro. Pensar no outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você viu Deus, se você conhece, crê em Deus, tem esse nível de consciência, o seu portar-se é diferente. Onde você estiver, você se porta diferente. Certo? É aquele, Jesus disse a parábola daquele que descobre o Evangelho. Aquele que conhece o Evangelho, ele vende tudo que tem e como se fosse, compra aquela pérola preciosa. E agora vive em função daquela pedra preciosa. Então,
Assim é o processo de santificação. Se você nasceu de novo, se você tem uma nova consciência, tem uma consciência de que seu Deus é seu Pai, porque Deus não estava interessado em simplesmente em servos. Não. Servos, ele tem os anjos, adoram, não faz a raiva que a gente faz a ele, não comete pecado. Olha lá os anjos adorando o Senhor. Não. Deus quer uma família. Deus criou uma família. E Cristo é a cabeça dessa família. E nós somos corpo. Foi criada uma teologia no nosso meio da individualidade, né? Ou seja, o ser humano individualista. Não, a salvação é individual, é no sentido, mas não existe eu na igreja, existe nós. Não existe, eu não existo fora de Cristo. Como igreja, eu estou dentro do corpo. Então, eu não tenho vontade. A mão tem vontade, o nariz tem vontade, a orelha tem vontade, não. Se eu estou fora do corpo, se eu tenho vontade, logo eu não sou igreja. Logo eu não sou de Cristo. Agora, quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque agora eu tenho a mente de Cristo. É Cristo quem governa a minha vida. É Cristo quem me santifica. Porque se fosse meu esforço não daria em nada. Se o que nasce em mim não dá em nada. Mas o que nasce em Deus, esse sim é o processo de santificação. Por isso que Jesus se manteve santo. Porque Jesus sabia o propósito. Ser santo está ligado ao propósito. Por isso que você tem um propósito. Se você está no processo de santificação, você tem um propósito. Você tem conhecimento do Evangelho. Você tem conhecimento que Jesus desceu do céu, morreu na cruz no seu lugar. Logo, você não merece nada. Como você não merece nada, você agora tem o quê? Um propósito de levar aquilo. De levar o Evangelho. Esse é o propósito. Seja com seus atos, seja com a sua palavra, seja com seu procedimento. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você realmente tem a mente de Cristo na sua vida, então glória a Deus por isso. Você está no processo de santificação. Agora, se você ainda está pensando em se salvar, você ainda está pensando em orar 7 segunda-feira para conseguir uma bênção, se você ainda está pensando em fazer algo para Deus lhe recompensar, isso é um pensamento mercantilista. É um pensamento do religioso, é um pensamento carnal, animal, diabólico. Certo? Então, mas se você está consciente que é filho de Deus, tem herança no céu, e agora não mereceu nada, foi um favor imerecido a graça, e agora está disposto a cumprir a vontade do Senhor, a proclamar, a falar, a dizer: Ele é o Senhor, Ele me salvou, Ele é minha salvação. E agora, como Cristo, eu passo a ser cristão. Eu passo a ser filho de obediência. Filho de obediência, porque aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira, que eu estou falando aqui, né? Proceder, falar. Porquanto a Escritura está, sede santo porque eu sou santo, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para quê, irmão? Para quê? Para que ser santo? Para caridade fraternal. Está aqui o apóstolo Pedro falando. Caridade fraternal, é isso que eu estou falando. Não é para você ganhar um carro, ganhar uma casa.
ganhar uma namorada, ganhar uma bênção depois de 7 segunda-feiras. Eu impliquei com esse negócio 7 segunda-feira. Então, para o amor fraternal, não fingido, né? Não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, santidade. Porque toda a carne é como a Eva, porque tudo passa. Tudo passa. Então, jovens, meus irmãos, a santidade é isso. É obediência para o amor fraternal. Não é obediência apenas para conseguir algo em troca. Não. Não é fazer cultos. Não. Não é evangelizar. Não. É fazer culto com o propósito de mostrar a Deus para esse mundo. É evangelizar com o propósito de mostrar a Deus a esse mundo. É pregar com um propósito de mostrar a Deus para esse mundo. Porque se você não tem propósito, se você faz para aparecer, se você faz por dinheiro, se você faz porque quer gravar um CD, se você faz para você, não é santidade. Mas se você faz com o propósito correto, que é o propósito de levar a Deus para as pessoas que estão perdidas, diz: ei, eu sou santo, eu não vou me separar de vocês, não. Eu não vou separar de vocês para que vocês vejam Deus na minha vida. Vocês vejam Deus e sabem que aí onde vocês estão indo de mal a pior. Aí onde vocês estão é perdição. E o nosso Deus é Pai, e Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E Ele nos deu de graça a salvação. Então, a paz do Senhor a todos. Quando a gente começa a falar sobre esse amor, a gente não quer parar. Mas a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um, que ore por nós, para que Deus continue nos abençoando. Amém.